Ao longo da história, há vários exemplos de experiências sensíveis aos oprimidos e à busca de justiça. A solidariedade foi a grande ferramenta dos necessitados. Partindo dessa ideia de solidariedade, durante as últimas décadas, vimos diversas formas de lutas baseadas nesse pensamento de unir forças. No Brasil, tem mais de 280 milhões de terras agricultáveis. Destas, mais de 100 milhões são de latifúndio improdutivo e existem 4,5 milhões de famílias sem terra. A grande propriedade egocêntrica impediu e impede o desenvolvimento dos pequenos agricultores. Em contrapartida, a luta do MST é a luta pelos direitos e pela dignidade dos povos. O MST nasceu na década de 80, com o objetivo de levar a reforma agrária a um bom fim e construir as realidades sociais mais justas para o Brasil. No início do movimento, desde o surgimento do movimento, a primeira reunião, ele colocava já 3 objetivos do MST, né? A luta pela terra, quer dizer, as famílias que não tinham terra conquistar um pedaço de terra para trabalhar, de forma direta, resolver o problema econômico daquelas famílias. Colocava a luta pela reforma agrária, quer dizer, a reforma agrária é mais ampla, não é só a terra, a transformação do poder, das relações sociais, do modo de produção, da democracia no país, né? E o terceiro objetivo era uma luta por uma sociedade mais justa, sem explorados, sem exploradores, que hoje a gente fica uma sociedade socialista. O MST iniciou seu caminho através dos agricultores sem terra. Encorajada no começo pela Comissão Pastoral da Terra, uma corrente marcada na teologia da libertação. Nos anos 60, as primeiras ocupações de terra foram realizadas em lugares diversos do Brasil. E em 1984, realizou-se o primeiro encontro nacional do Sem Terra em Cascavel, criando assim o MST. Você fez fogo, nem Atlas tinha um globo, mas tinha nome o lugar. Meia-noite eles levantaram e tinha a lua, entrava dentro do baraco, assim, a lua. Disse, pai, vamos levantar agora? Ele falou pra menina que agora tá morando que é nosso, podemos brincar em cima que é nosso. Deixou, tocou aqui. Agora é nossa terra agora. Isso ali ele nunca esquece, Manito. Que a piazada e nós sempre estávamos morando a favor dos outros, né? Arrendatário. Daí a gente tinha que fazer o que o patrão mandava, né? Que eles mandavam. Daí quando nós chegamos em cima da nossa terra, daí tinha um luar de noite e o baraco tinha. A casinha tinha festa e tinha o luar. Daí o Piá chamou ali, pai, vamos levantar, já é dia. Agora podemos brincar, agora isso aqui é nosso. Naquela época era grande a esperança, bem maior que hoje. Porque hoje a gente tem um conhecimento maior o que é uma luta, o que é uma organização, para onde que você vai buscar. Então, naquela época, a expectativa era muito grande, muito. A gente sonhava, né, queria ter um pedacinho de terra, né, e para você conseguir fazer uma casinha em cima, você não ficar jogando de uma área para outra na mão de arrendatário ou de peão, assim. Então a expectativa era muito grande e todo mundo acreditava, né? A história do movimento na região do Cantagalo começa com pequenas ocupações de terras em 1986. Nesse ano, são ocupados os territórios dos assentamentos do Xagu e do Passo Liso. Desde então, até o ano de 1992, foi a região da América do Sul a qual mais avançou na reforma agrária.
Cantagalo era um município, uma região de transição de clima, de solo, de vegetação, de cultivos. Então sai dos Campos Gerais de Guarapuava para o oeste, que são as terras roxas, né? São terras muito boas, né? Do lado de Cascavel. Então em Cantagalo também era uma região que tinha muito latifúndio, muita exploração de madeira, né? De erva mata, né? Então pouca agricultura e uma criação de gado extensiva também, assim, muito precária. Então essa região era uma região de terras não muito procuradas, no mesmo período dos anos 70, dos anos 80, e as ocupações que foram feitas, as primeiras, logo foram desapropriadas. Muitas terras eram irregulares e acabou concentrando. O movimento descobriu essa situação aí e fez muitas ocupações aí de tal forma que Cantagalo passou a ter mais ou menos 600 famílias descendadas até 93. Ocupar a terra era um feito muito importante, mas não suficiente. Era necessário construir casas para viver, escolas para oferecer uma educação de qualidade aos sem-terra, organizar a produção, ajudar outros companheiros a juntar-se à luta pela reforma agrária. Desde o início, o MST trabalhou nesses setores e muitos outros. Então daí trouxeram nós aqui, né? Então nós achávamos que estava resolvido o problema, sabe? Que não vinha pra cá. E na verdade não é isso aí, não. A coisa é bem diferente, sabe? Nós temos que conseguir mais coisas aí. Que nem a questão da cooperativa, que nem a moça estava falando. Para nós mudar o sistema ali, né? Trabalhar no cooperativismo, né? É um monte de coisa e nós achávamos que vinha aqui, estava resolvido. Na discussão, o conhecimento, né, que eu peguei assim, comunitariamente, coletivo, cooperativa, cooperado, né? Em primeiro lugar, nós entendemos que nós avançava mais. Que se fosse é muito simples, né? Vamos dizer, interna a produção. Se fosse ter 10 individual trabalhando e sobraria R$1.000 desses 10 produtores para cada um, não fazia muita coisa. Se fosse trabalhar os 10 juntos, sobraria R$10.000. Isso já era um dos motivos. E por outro lado, a cooperação nós ia fazer rancho, por exemplo, comida, vender, nós vendíamos em quantidade com mais preço. E comprava com menos preço porque comprava em quantidade. Desde insumo, eu acho que tem muitos fatores que favorecem. Desta maneira, com a solidariedade como guia e protagonizados pelos campesinos, começam a aparecer iniciativas diversas de produção que responderam às necessidades reais das pessoas. Pelos exemplos que a gente vivenciou aqui, né, e em outras experiências no Brasil, é que a gente pode dizer isso, que para o cooperativismo, para a gente conseguir avançar dentro do movimento, é com proposta, na verdade, com um novo modelo de gestão. E esse novo modelo é através da autogestão, onde sim as pessoas que vivenciam, que são donas da cooperativa, sejam as suas gestoras, né? E não pessoas alheias, né, ao processo. As organizações e os movimentos baseados nos princípios de autogestão demonstram que todas as pessoas têm a suficiente capacidade, consciência e soberania para exercer seu poder de decisão. Permitem que as pessoas sejam atores e não espectadores de suas próprias vidas. As experiências de economia social e solidária, de autogestão econômica, como a de Mondragón no País Basco, são exemplo disso. Movimentos que defendem a supremacia das pessoas sobre o capital, colocam o capital num segundo lugar, ao serviço das pessoas e do coletivo, e que tecem estratégias que conduzem à justiça e à transformação social. As cooperativas que compreendem que seu projeto vai além
de sua própria organização, participam ativamente nos processos com uma clara visão de transformação social. Organizações sociais e econômicas que fazem parte da sociedade civil. Seu lugar é com os oprimidos e deve-se a eles. No Brasil, existe um potencial muito grande para multiplicar estas dinâmicas e para ajudar a construir uma sociedade mais justa e consciente. Trata-se de sensibilizar-se aos sofrimentos e aproximá-los na primeira pessoa. Vemos que o MST deveria contribuir para isso, né? Atingir esses objetivos de beneficiar as famílias com melhoria das condições concretas de vida e, ao mesmo tempo, está contribuindo para mudar a sociedade. No movimento, nasceram muitas iniciativas de produção, na chave autogestionária. A produção de leite é uma área de trabalho estratégica. Para uma parte importante dos assentados, das famílias, é uma atividade que contribui com uma renda constante ao longo do ano. Se além de produzir, nós controlarmos sua transformação e realizar a venda direta, nós deixaríamos a lógica que nos impõe o capital. As margens e os benefícios dos intermediários retornam diretamente aos campesinos e melhoram o entorno social. Finalmente, é necessário enfatizar que se nós somos proprietários do processo de produção, transformação e venda, nós poderemos contribuir com maior eficácia para fomentar um produto e um processo mais coerente com a estratégia agroecológica do movimento. A direção percebeu que só a terra não era suficiente, né? Junto com a terra vinha outras necessidades e uma delas é o crédito. De fato, você organizar a produção para que as famílias possam dessa terra tirar o seu sustento e também uma condição melhor de vida, né? Precisamos ter bom atendimento, ótimo preço, qualidade nos produtos, uma loja bem organizada, bem limpa, para que esses clientes mantenham-se sempre na nossa loja, né? Bom, hoje nós somos uma cooperativa, mas não estamos focados no principal, né, que seria o ato do cooperativismo, né? Não estamos trabalhando muito isso. Então eu acredito que o futuro da nossa cooperativa temos que focar mais em nossos associados, né, praticar mais o ato do cooperativismo e precisamos também abrir novas unidades de supermercado, principalmente aonde temos grandes assentamentos na região, que seria Quezas do Iguaçu, Rio Bonito, para poder estar atendendo às necessidades dos nossos assentados. A atividade agropecuária aqui no Paraná iniciou no dia 1º de maio, então assim, está apenas iniciando agora e eu gostaria de falar assim, que a cooperativa já surgiu há 12 anos atrás. Se desenvolveu bastante, tanto que ela criou ramificações e fez com que a gente viesse aqui para o Paraná e também atendesse os nossos agricultores assentados, pequenos agricultores aqui da região. Educação do campo, do povo agricultor, precisa de uma enxada, de um lápis, de um trator, precisa educador para trocar conhecimento, o maior ensinamento é a vida, seu valor, dessa história. A educação precisa ser trabalhado com a pessoa desde criança, né? E que ela tem que ser inserida também dentro do processo cooperativo, né? E que na nossa região, a gente está começando agora, né, com um público bastante velho, né, que vem de várias experiências, né, que a gente, ao mesmo tempo, não faz mais como era antes, mas que não deu certo antes e que serve como aprendizado agora, né, e que a gente está sempre buscando, a partir da educação, né, o ser
a partir da educação, criar nas pessoas os princípios e valores, né, relacionados à cooperação. Nas pessoas que estão ali, que estão inseridas dentro das cooperativas, né, que a gente está desenvolvendo nos assentamentos. Mecanização e transporte é uma atividade que nasceu da necessidade de recolher e distribuir grãos. Essa primeira função tem se transformado hoje numa atividade dirigida exclusivamente ao aluguel da maquinária, tentando obter um benefício para poder amortizar os investimentos que foram feitos anos atrás. O setor da conservação também esteve presente na nossa história de transformação de produtos agrícolas. É uma atividade que serve para aprender e não se rejeita que possa ser uma linha de trabalho a se recuperar no futuro. É necessário fazer viáveis as cooperativas e os projetos que já estão a funcionar, mas igualmente nós devemos continuar a ocupar outros espaços além da terra. Criar cooperativas novas e outras iniciativas sociais e educativas são estratégicas porque nos permitem conquistar novas áreas que são também grandes propriedades das multinacionais. Além de podermos criar trabalho digno e fazer com que todo o nosso sistema seja mais forte e viável. É importante criar cooperativas para desenvolver o entorno, para que seja autossustentável. Não é necessário começar a criar grandes cooperativas, mas ir criando organizações que nos sirvam como processos de aprendizagem, numa lógica de menos a mais, de pequena a grande. As associações são fórmulas muito interessantes para esse tipo de iniciativa, que nascem desde as bases para mais tarde crescer. As associações são umas amostras dessa grande dimensão futura, da coisa pequena, da semente de futuras grandes cooperativas. Mas dessa região nós nunca tivemos uma cooperação tão desenvolvida, nem como Santa Catarina, muito menos no padrão Mondragon. Então, recentemente é que nós começamos isso, quer dizer, como é que a gente começa essa sinergia entre as experiências, com rigor maior, com controle de gestão, com direcionamento político, então uma unidade política de ação e uma coordenação econômica, né, dentro disso. Foi a partir disso que a gente começou também retomar uma experiência que nós aqui desenvolvemos num período de crise, anos atrás, que é a constituição do Comitê Financeiro, né? Esse Comitê Financeiro é um espaço de articulação, uma instância, principalmente técnica e econômica, né? Mas também como um espaço político, mas principalmente com essa característica técnica. Esse espaço reúne os coordenadores, os gerentes de cada uma das atividades e gerentes das várias cooperativas ou iniciativas econômicas que nós temos. A cooperação não pode ser compreendida como uma fórmula fechada. É essencial que em cada momento e situação procure-se a fórmula da cooperação que melhor responda às necessidades que são encontradas. O COFIN é de fato uma maneira de cooperar, de intercooperar. A partir desse ano que foi criado o COFIN, eu vi uma grande melhora. Tivemos uma grande melhora, tivemos um acompanhamento melhor, tivemos um grupo que estava, um grupo que seria como se fosse uma retaguarda para o supermercado, principalmente para mim, e que em conjunto nós começamos a trabalhar como se fosse um conjunto, e lá se surgiam as ideias, e se surgiu críticas, e se surgiu também bastante sugestões, né? E mais cobranças também, porque precisamos de cobranças, né? Precisamos ter metas, cobranças, para que a gente também comece a trabalhar em cima disso, e com isso a gente também vai estar melhorando, né? Então, para mim foi uma grande melhora que se teve realmente nesse ano de 2008. O intercooperativismo é o princípio cooperativo
que reforça o conceito da cooperação. Todos os mecanismos de intercooperação entre cooperativas são dirigidos para abordar projetos de maior escala e, igualmente, oferecem fórmulas concretas de solidariedade dentro da própria cooperativa e entre as cooperativas do grupo. O intercooperativismo entre cooperativas do MST é um dos guias do processo. O MST e a experiência de Mondragon também estão criando pontes de intercooperação para procurar objetivos mais globais. Cursos para a nova era da administração das nossas empresas sociais para mudar a sociedade. Bueno, arrasateko esperientzia oinarritzen da jente arruntak nola lortu duen asetzea bertako beharrak eta hoiei oinarri bat ematea garatzen enpresak erantzuteko beharrei. Horrek esan nahi du hemen ere posible dela jente arruntak garapen bat lortzea etorkizunerako. A experiência cooperativa de Mondragon completou 50 anos. Nasceu em um contexto difícil, no período do pós-guerra, de ditadura do fascismo, promovido pelo jovem padre chamado José Maria Arizmendiarrieta. Ele foi inspirado pela doutrina social da Igreja e do humanismo da filosofia. A criação de cooperativas atendeu de forma direta às duas grandes perguntas ideológicas que preocupavam a sociedade da época: o conflito entre o capital e o trabalho e a dura repressão que anulou todo o ato da democracia. As pessoas procuraram, na cooperativa, uma forma de satisfazer o impulso democrático e uma forma para atender às necessidades materiais dessa sociedade necessitada. 50 anos mais tarde, Mondragon é uma das experiências cooperativas de referência a nível mundial. Tanto, no dia de hoje, o grupo Mondragon está formado por uma rede composta pelas cooperativas que intercooperam em setores diversos. Este grupo, atualmente, trabalham mais de 100 mil pessoas. Interessados nos diferentes movimentos sociais do mundo, acharam que o MST era um movimento que tinha muita força, tinha bastante poder e sua socialização era muito boa entre os diferentes membros que compunham o MST. E gostaram disso. E também acharam que o movimento cooperativista do MST era bastante fraco. Então, depois de bastantes anos de comunicação, conversas e estudos, tanto do MST sobre o País Basco e o movimento cooperativista lá, e do País Basco sobre o MST, acharam que poderia ser boa uma intercooperação fazendo uma parceria juntos. Disso, o que MST estaria ganhando é os instrumentos de fazer cooperativas de boa gestão e as ferramentas que Mondragon poderia oferecer a esse movimento. E, como contraparte, Mondragon está interessado nessa socialização e todo esse poder de convocatória que o MST tem e esse espírito que ainda conserva dentro do movimento. O MST alimenta por meio da mística a força para a luta e o trabalho. A mística é um momento e um espaço para dar o sentido a que se faz, procurar a ligação entre camponeses, jovens, operários. A experiência de Mondragon está atenta a esta mística, porque pensa que é interessante e oferece uma dimensão que está esquecida no País Basco. O começo do curso superior
de Tecnólogo em Gestão de Cooperativas, TGC, é fruto de intercooperação entre o País Basco e o MST. Considera-se que é estratégico um projeto educativo, porque formará as gerações novas do movimento, nos aspectos técnicos e ideológicos que serão decisivos para atingir o desenvolvimento integral, socioeconômico e cooperativo. É essencial criar um curso próprio e de alta qualidade, que responda tanto quanto ao estratégico político, quanto às necessidades mais concretas, liderança e gerência da cooperativa. O objetivo do curso é proporcionar mais essa questão da gestão, da parte mais econômica de uma empresa, que é uma das necessidades, por exemplo, que a gente tem na Cooper União. Então as expectativas são de aqui a gente conhecer mais as ferramentas que se utiliza para a gente fazer uma boa gestão, saber trabalhar melhor essa parte mais econômica dentro da empresa. Uma das maiores expectativas, primeiro, é conhecer essas ferramentas que são usadas pela Mondragon, pela MCC, descobrir como aplicar essas ferramentas na minha realidade, né, dado que assentamentos individuais ainda não é cooperativos, né, e adquirir habilidades técnicas para aplicar essas ferramentas na minha realidade, né. TGC, eu acho que uma coisa que é muito importante, né, para o nosso grande objetivo, né, do MST principalmente, né, que é conseguir, não vou dizer subsistência, mas se manter, né, se manter vivo, de pé. E o TGC eu acredito que vai contribuir para que as pessoas sejam mais profissionais no trabalho que eles desenvolvem. Dentro das cooperativas que é o nosso sonho criar, né? Mas muitas vezes a gente tem limites em como administrar elas, né? Talvez o TGC venha para quebrar esses nossos limites, né, que tem. O TGC fortificará e terá que garantir o novo desenvolvimento cooperativo. Para isto será necessário todos os membros dos assentamentos e o MST. Este processo não tem sentido nem futuro sem o compromisso e a esperança de todos os sem terra. Este caminho deve oferecer os mecanismos necessários para a participação e protagonismo de todos. Todos seremos atores e beneficiários desta nova luta. É isso, é ter um grupo cooperativo forte do MST, né, que o MST seja visto e respeitado também porque tem um grupo cooperativo forte, que tenha retaguarda econômica, que a gente possa ter programas de formação que não dependam do governo, e de outro lado é fortalecer a luta social e política, né? Nós achamos que assim como tem o latifúndio com força política e econômica, tem o agronegócio, nós achamos que é possível ter isso do ponto de vista do poder popular, quer dizer, uma perspectiva popular de transformação social que coloque um novo elemento na disputa da hegemonia da sociedade. O MST foi e continua sendo uma referência de abertura de caminhos na história das lutas sociais do Brasil nas 2 últimas décadas, organizando os oprimidos do campo, lutando contra o analfabetismo, desenvolvendo um modelo agroecológico de produção na harmonia com o ambiente. E, igualmente, pode ser uma referência para outros movimentos e organizações que procuram criar um modelo socioeconômico que contribua ao desenvolvimento humano, que coloque as pessoas no centro das suas preocupações, que permitam oferecer uma qualidade da vida digna, que procura o desenvolvimento da comunidade e não o desenvolvimento de cada um. A intercooperação, né, entre as cooperativas
que cria essa rede, né? Que cria uma subsistência, né? Dentro do sistema, né, que existe, dentro do Estado, né? Que a gente consiga andar com as nossas pernas, né? O futuro exige construir uma experiência de referência, sendo observados pelos companheiros e companheiras do Brasil e da América. O sucesso de um modelo novo para fazer empresa, além de beneficiar a região, será bom para os oprimidos. Podemos contribuir para que essa experiência se multiplique. Vamos demonstrar que quando o povo decide construir seu próprio destino, pode fazê-lo.